Olá, bem-vindo. Sou o professor Alexandre Evangelista e nos próximos momentos estaremos discutindo mais um tema polêmico da nossa área. Exercício de emagrecimento, o que é melhor? Para emagrecer, é melhor eu aplicar todas as minhas cartas no treinamento aeróbio ou apostar no treinamento combinado, ou seja, o aeróbio mais a musculação? É importante a gente frisar que essa pergunta é extremamente interessante, o entendimento dos conceitos que abordam também. Porque por diversas vezes nas academias, nos centros de lazer, os alunos vêm nos perguntar: professor, para emagrecer o que é melhor? Eu fazer só o aeróbio associado à dieta ou eu combinar o aeróbio com a musculação para potencializar aí o gasto calórico e manter a massa magra em dia? Então, para responder essa pergunta, nada melhor do que a ciência, que é baseada em fatos, não em sentimentos e percepções. Antes de mais nada, meu currículo: sou graduado em Educação Física, sou especialista em Metodologia do Treinamento Esportivo pela Universidade de Matanzas, Camilo Cienfuegos, em Cuba. Sou mestre e doutor em Ciências. Sou autor de 6 livros, 3 deles voltados à corrida e 3 relacionados ao treinamento funcional. Todos os livros estão no site da Forte. E sou professor convidado dos cursos de pós-graduação em Educação Física da UniFMU e da Universidade Estácio de Sá. Pois bem, para responder à pergunta do início, eu trouxe um estudo bastante interessante aqui de Sanal, Artic e Kirak, que analisou os efeitos do treinamento aeróbio ou o treinamento aeróbio combinado com exercício resistido, musculação, na composição corporal de adultos obesos e com sobrepeso. E comparou isso aí em relação ao gênero também, ao sexo. Foi uma segunda pergunta que eles fizeram. Então a primeira foi: o que emagrece mais? O que dá mais resultado em relação à composição corporal? O que aumenta mais massa muscular? O que é vantajoso o processo de emagrecimento? Fazer só aeróbio ou fazer o aeróbio mais a musculação? E a segunda pergunta foi: o que tem mais efeito? As intervenções aeróbio mais musculação, elas têm mais efeitos em quem? No homem ou na mulher? Então é um estudo bastante interessante e de grande aplicabilidade prática. Então veja, como já dito, o objetivo foi comparar os efeitos do treinamento aeróbio, o AE, versus o treinamento aeróbio mais musculação, o ARE. Foram selecionados 65 obesos ou indivíduos com sobrepeso de ambos os sexos, e esses 65 indivíduos foram divididos em 2 grupos. O grupo que só fez o aeróbio e o grupo que fez o aeróbio mais a musculação. A mensuração da massa gorda e massa magra foi feita através de exame de DEXA, que é padrão ouro, para mensurar aí alterações de composição corporal, nesse caso. O estudo durou 12 semanas. Vamos analisar então. A metodologia utilizada no treinamento aeróbio era caminhada ou corrida. A intensidade ficava entre 50% a 85% da frequência cardíaca de reserva. Eles realizavam os exercícios 3 vezes na semana. E houve uma progressão. Então, no primeiro mês, eles trabalhavam com 12 a 15 minutos de caminhada ou corrida. No segundo mês, entre 20 a 30 minutos. E no terceiro mês, entre 30 a 45 minutos. Então, veja, houve aí um controle com aumento de volume no decorrer dos meses e a intensidade ficou na janela aí de 50 a 85% da frequência cardíaca de reserva. Já na metodologia dos exercícios resistidos combinados com os exercícios aeróbios, eles realizaram a mesma metodologia de treino aeróbio, ou seja, a mesma que vocês veem em cima, no primeiro, no segundo e no terceiro mês, só que somado a isso, eles realizaram também os exercícios resistidos 2 vezes na semana. E veja como é que foi feita a divisão dos exercícios resistidos. Na semana de 1 a 6, lembre-se que eram 12 semanas. Então, nas 6 primeiras semanas, eles realizaram 3 a 6 séries de 10 repetições a 50% de 1 RM desses alunos. Na semana de 7 a 12, eles realizaram de 2 a 3 séries de 10 repetições a 75% a 80% de 1 RM. Então, eles começaram com um volume um pouco maior e uma intensidade menor e foram aumentando, no meio do estudo, eles aumentaram a intensidade, diminuindo o volume em relação ao número de séries. Os exercícios realizados, leg extension, abdução de quadril, flexão de tronco, chest press, o press reto, a flexão de cotovelos, o pulley tríceps, a flexão de cotovelos, rosca direta, e a extensão de cotovelos, o pulley tríceps. Então eles realizaram exercícios para membros superiores e exercícios para membros inferiores, durante 12 semanas.
um protocolo só exercício aeróbio, com aumento do volume no decorrer dos meses, e um protocolo de exercícios aeróbios combinado com os exercícios resistidos 2 vezes na semana, seguindo essas metodologias que vocês veem aí em cima. E os resultados encontrados, né? Extremamente interessante. Então veja, temos uma tabela aí com um monte de informação que eu vou passar para vocês. Mas veja o que interessante. Aqui nós temos o grupo aeróbio. Então baseline, que é o pré, e aqui pós, depois de 12 semanas de intervenção aeróbia. O exercício aeróbio era realizado aí 3 vezes na semana. E nós temos o grupo ARE, que é o aeróbio combinado com a musculação, pré e pós 12 semanas. Vale lembrar, nesse grupo eles realizavam exercícios aeróbios 3 vezes na semana e musculação os outros 2 dias. E veja que interessante, né? Aqui nós temos a composição corporal regional. Então, nos braços, no tronco, nas pernas, membros inferiores, e a composição corporal total. Então vamos lá, nos braços. Nós temos fat mass, a massa gorda, fat free mass, FFM, massa livre de gordura, e o PF, percentual fat, percentual de gordura. E assim sucessivamente, no tronco, na região central do corpo, fat mass, fat free mass e percentual of fat. Então, massa gorda, massa magra e percentual de gordura. E assim sucessivamente para pernas e na composição corporal total. Uma informação bastante interessante aí para você entender um pouquinho mais essa tabela. Quando você tem jogo da velha, significa que houve diferença também entre os grupos. Vamos lá, muita calma nessa hora. Então o que nós temos aqui? O grupo aeróbio e o grupo aeróbio mais musculação, pré e pós. Nós temos aqui a composição corporal regional, braços, tronco, pernas e a composição corporal total. Eles mensuraram massa gorda, massa livre de gordura e percentual de gordura. E aqui você tem os asteriscos e você tem o jogo da velha. Quando você tem asteriscos, significa que houve diferença do pré para o pós. Então podemos perceber aqui, não é? Vamos perceber, quando você fala, por exemplo, de fat mass, massa gorda, pré e pós. Então você teve uma redução significativa da massa gorda depois de 12 semanas quando você fez o aeróbio. E você teve também uma redução significativa da massa livre de gordura no pré e pós quando você fez o aeróbio. Então veja que informação interessante. Quem fez só o aeróbio teve diminuição de massa gorda, mas também diminuiu a massa magra de forma significativa. E o percentual de gordura total também diminuiu de forma significativa. Vamos comparar agora aqui dos braços, o que aconteceu com quem fez o aeróbio mais a musculação? Então vamos lá, braços. Fat mass, vamos para lá. Pré e pós. Então, o que aconteceu com a massa gorda? De 3,8 diminuiu para 3,1 e isso foi significativo, a média. Agora, quando nós falamos em massa livre de gordura, veja, de 5,6 houve aumento de 5,8, isso também foi significativo. Então, olha que interessante, a primeira informação que a gente tem aqui de forma significativa, interessante para a gente considerar. Quando você faz o aeróbio, você perde gordura, só que com isso você perde um pouco de massa magra também, segundo as informações desse estudo. Agora, quando você faz a musculação 2 vezes por semana combinado ao exercício aeróbio, você diminui massa magra, e diminui massa gorda, e aumenta a massa magra. Então olha que informação interessante. Vale a pena combinar a musculação. Vamos ver se essa informação ela se reproduz aí para as outras regiões do corpo. A região do tronco aqui, ó, tronco. Então vamos dar uma olhadinha. Houve diminuição de massa gorda de 15,6 para 14,1 no grupo aeróbio. E houve também diminuição de massa magra 25,3 para 25,1 na massa magra da região do tronco, só que isso não foi significativo. E aí, o percentual de gordura total de 36,9 para 35,2. Houve diminuição significativa, então, do percentual de gordura da região central do corpo. Aqui parece que não houve diminuição significativa da massa magra. Então, veja, até aqui, quem só fez aeróbio perdeu gordura de braços, só que também perdeu um pouquinho de massa magra. Quem fez aeróbio com musculação não teve aumento de massa magra e diminuição de gordura. Já em relação à região do tronco, vamos ver aqui o aeróbio, ele perdeu massa gorda, mas não perdeu massa magra. Só que vamos ver agora, quem fez
aeróbio com a musculação, então veja que interessante, ó. Quem aqui região do tronco? 16,9 e 14,1 depois da intervenção. Então houve uma redução significativa da massa gorda do tronco. E houve um ganho de 24,6 em média para 26,1 da massa magra da região do tronco. Olha que interessante. Então parece que para membros superiores e a região central do corpo, realizar musculação com aeróbio é vantajoso. Você perde massa magra e aumenta, você perde massa gorda, perdão, e aumenta a massa magra. E aí para pernas, a gente pode perceber basicamente aí a mesma informação, com exceção de que não houve aumento significativo de massa magra para quem fez o aeróbio em membros inferiores. Só que quem fez o aeróbio e quem fez a musculação teve perdas significativas de massa gorda. Massa magra não houve alteração, nem para aumento nem para perda. E a composição corporal total, veja, uma informação interessante. Fat free mass, né, a massa livre de gordura. Vamos lá. Quem fez o aeróbio teve uma manutenção da massa magra, massa livre de gordura. Só quem fez a musculação combinado teve um ganho significativo de massa magra. Então a primeira informação que a gente tem aqui de forma interessante, vamos resumir as informações, vale a pena combinar o exercício resistido. Você tem aí diminuição de gordura e manutenção, aumento de massa magra em algumas regiões do corpo com exercício resistido. Agora uma segunda informação. Lembra que eu falei que os asteriscos eles representam diferença pré e pós, só que dentro dos grupos? Pois bem, quando você olha aqui o jogo da velha, significa que houve diferença também entre os grupos. Então vamos ver uma informação interessante? Vamos dar uma olhada aqui nessa linha vermelha. Olha o percentual de mudança da massa livre de gordura. Está vendo aqui o jogo da velha? Então, quando você observa o jogo da velha, significa quando eles compararam o grupo que inseriu a musculação na rotina de treino, esse ganho de massa magra, percentual de massa magra, foi significativamente superior a quem só fez o aeróbio. Então, moral da história, o treinamento resistido é extremamente interessante para a manutenção da massa magra. Outras informações que a gente tem também aqui, ó, o percentual de gordura. Quem fez o exercício resistido teve vantagens, ou seja, perdeu mais gordura do que quem só fez o aeróbio. E a mesma coisa se reproduz para a região do tronco, olha só. A alteração do percentual aí de gordura, da massa gorda, do percentual de massa gorda ao final das 12 semanas. Então, olha só. Então, perceba aí em cima. Você viu aí no jogo da velha. Então, quem fez o exercício resistido, acoplado ao exercício aeróbio, combinado ao exercício aeróbio, teve uma redução significativa de massa gorda. Ou seja, quem fez a musculação perdeu mais massa gorda que quem só fez o aeróbio. E isso se repete em relação às outras variáveis em outras regiões do corpo. Então, dá uma olhada. Ó. Onde aparece a linha vermelha, significa que o exercício resistido, a inserção do exercício resistido, ofereceu vantagens adicionais do que realizar apenas o exercício aeróbio. E o mais interessante, vamos dar uma olhada aqui ó, na composição corporal total. Segue a linha vermelha, olha. Fat mass, massa gorda, olha, quem fez a musculação teve vantagem quem fez o aeróbio. Em relação a ganho de massa magra, também foi vantajoso o ganho de massa magra. E olha, o percentual de gordura. Quem fez a musculação perdeu mais gordura da região total do corpo, né? Perdeu mais gordura no corpo inteiro do que quem só fez o aeróbio. Outras informações interessantes também que nós temos no estudo. Olha só, quando eles compararam o homem com a mulher. Então, quando houve comparação do homem com a mulher, comparação entre os sexos, o grupo aeróbio ele diminuiu a gordura corporal de forma significativa, tanto para homem quanto para mulher. Só que os exercícios resistidos foram mais eficientes no aumento da massa magra nos homens do que nas mulheres. Então veja, olha só. Então a gente tem uma informação na tabela anterior e uma informação agora. Aquela informação ele não levou em comparação aí, não levou em consideração a diferença entre os sexos. Quais foram as informações que a gente teve naquela tabela? A inserção de exercícios resistidos oferece vantagens adicionais em relação à perda de gordura e aumento de massa magra, que somente o exercício aeróbio não oferece. Aqui é uma segunda informação, que eles compararam o que aconteceu com os homens e com as mulheres. Então veja, em relação ao exercício aeróbio, ambos os sexos diminuíram gordura de forma significativa, não tem diferença entre os grupos. Então aqui realizar exercício aeróbio tem basicamente os mesmos resultados entre os sexos nesse estudo. Agora quando nós falamos de exercícios resistidos,
Quem aumentou mais massa magra? Os homens. Os autores hipotetizam aqui a teoria aí dos hormônios, né? Como o homem tem hormônios sexuais, como a testosterona, responsável pelo aumento de massa magra, um pouco bem mais presente na corrente sanguínea, provavelmente a ação hormonal foi fundamental aí nesse maior ganho de massa magra nos homens do que nas mulheres. Porém, né, os exercícios resistidos nas mulheres foram mais eficientes em reduzir massa gorda em membros inferiores do que apenas os aeróbios. Então veja, as mulheres também se beneficiam dos exercícios resistidos. Para fechar tudo isso, não deixe de trabalhar com os exercícios resistidos na sua rotina de emagrecimento. Não deixe de prescrever exercícios resistidos para os seus alunos. Veja, o aluno que vai treinar, que treina exercícios resistidos pelo menos 2 vezes por semana, tem grandes vantagens em relação àqueles alunos que só fazem exercícios aeróbios. É claro que nós devemos considerar também que quem fez exercício resistido combinado ao aeróbio teve um volume de treino semanal maior, porque ele realizava segunda, quartas e sextas os exercícios aeróbios e terça e quinta os resistidos. O grupo que só fez o aeróbio trabalhou apenas 3 vezes na semana com os exercícios aeróbios. Isso, claro, conta para os resultados finais do estudo. Mas se você tem aquele aluno que vai treinar 3 vezes na semana, divida o treino, coloque o aeróbio, que é importante, mas não esqueça da musculação também para manutenção e ganhos de massa magra. Isso, em médio e longo prazo, vai favorecer e potencializar o emagrecimento. Espero que vocês tenham gostado das informações, eu sei que foram muitas informações, mas reveja o vídeo quantas vezes for necessário. Deixo aqui mais uma vez o meu contato e eu quero agradecer a atenção de todos vocês. É muito bacana trocar informações baseado em ciências.